Boa tarde, nós somos os representantes do grupo InovaCast e hoje a gente veio discutir um tema sobre redes sociais, empreendedorismo e comunicação criativa. Eu sou o Cauã. Eu sou o Harley. Boa tarde, Harley. Boa tarde, Cauã. Quero começar com uma pergunta para você. O que é a comunicação criativa? A comunicação criativa nada mais é do que uma forma diferente de comunicar uma informação, seja na forma em que você fala ou no lugar em que você está se comunicando, mas ela tem que servir como uma forma de se diferenciar das outras comunicações e dos outros que estão falando, por exemplo. Você teria 2 exemplos de empresas que possam usar comunicação criativa no seu ramo? Então, dois exemplos muito abordados são a Coca-Cola e a Apple. A Coca-Cola, ela tem uma forma de propaganda que exalta principalmente momentos de alegria, como está acontecendo as propagandas do Natal atualmente. Se você observar, ela usa esses momentos de alegria, como a imagem do Papai Noel, para fazer parecer que a empresa precisa estar nesses momentos. E a Apple, ela usa principalmente do storytelling e da exaltação das histórias dos empregados para tornar aquilo emocionante e para assim fazer as pessoas terem vontade de fazer parte disso. Isso também pode ser, esses dois exemplos são só dois, mas pode ser abordado em vários exemplos. Por exemplo, lanchonetes fazem muito isso com vídeos de humor ou coisas relacionadas a isso para se diferenciarem das outras e serem mais atraentes a se ver. Você sente mais vontade de de se aprofundar mais naquele assunto quando você vê esse tipo de propaganda usando comunicação criativa. Olha, na minha opinião, cara, você tem alguma pergunta? Por enquanto não. Tá, na minha opinião, as empresas elas hoje em dia têm que migrar para esse ramo do meio digital, para as redes sociais, porque é algo que está conectando o mundo inteiro, não é? E se ela está nas redes sociais, ela já tem uma enorme vantagem para estar à frente de empresas que não estão nem ligadas no momento do que está acontecendo dentro do mundo digital. Então, se a empresa faz a propaganda do seu negócio dentro do mundo digital, mesmo que ela não seja grande fora dele, ela tem uma grande chance de se tornar famosa, de viralizar e vender bastante seu produto. Mas existe a maneira correta para cada empresa vender o seu produto e atrair a atenção das pessoas. Você quer explicar um pouquinho sobre o algoritmo? Então, uma coisa que acontece muito com empresas pequenas no ramo do empreendedorismo digital, que é usando as redes sociais e a comunicação criativa dentro delas, normalmente, é o algoritmo. Por quê? O algoritmo faz o seguinte: você só vai ver nas redes sociais coisas das quais você gosta ou que você pesquisou anteriormente. Então, por exemplo, se você só vê vídeos com humor, ele não vai te. O algoritmo não vai te mandar um vídeo que não tenha algo relacionado ao humor de primeira. Então, muitas vezes, se uma empresa tem uma certa propaganda que não se encaixa no seu algoritmo, muitas vezes você não vai nem ver essa propaganda porque, como ela não entra no seu algoritmo, não entra no que você vê normalmente, você não consegue ver ela se não for pesquisando especificamente. Isso é uma grande ameaça a empresas pequenas e isso traz à tona a necessidade de usar uma comunicação criativa para entrar nas tendências do momento e no algoritmo das pessoas, para que assim elas tenham acesso à informação de que a empresa existe. Você tem alguma coisa para complementar? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Você acha que só empresas conseguem atuar nesse ramo digital de vender o seu produto ou pessoas também individuais, como, sei lá, uma mãe de casa que quer vender seu bolo de pote, ela também consegue fazer seu produto viralizar pela internet sendo uma pessoa solo, um empreendedor sozinho? Olha, isso pode acontecer e muitas vezes já acontece se você observar hoje em dia. Por exemplo, os YouTubers ou TikTokers, eles muitas vezes não vendem produtos, só que eles se popularizam por esse meio digital
e funciona meio que da mesma maneira. Uma mãe que vende bolos de pote, ela pode usar as redes sociais e as tendências do momento a seu favor para vender seus produtos, assim como um influenciador normalmente usa. Agora, eu espero fazer uma pergunta para você. Você acha que é importante ter uma comunicação criativa não só nas redes sociais, mas também em ambientes corporativos? Olha, eu acho que a empresa ela sempre deve se comunicar de uma forma cujo é, seja autêntico dela, porque hoje em dia o que falta na internet e fora dela também é a autenticidade. Então, a empresa ela tem que se destacar por um ponto muito importante, se ela quiser ser famosa e vender o seu produto ser reconhecido mundialmente. Porque hoje em dia, por exemplo, você tem muitos tênis, mas qual que você vai pensar agora se eu pedir para você falar duas marcas de tênis? Você vai pensar Nike e Adidas, porque são duas empresas que além da sua logotipo ser algo simples, fácil de se lembrar, você também você também sabe que elas também tiveram algo para se diferenciar das demais empresas de sapatos, senão todas as empresas de sapatos hoje em dia seriam reconhecidas ou todas seriam desconhecidas. Empresas Subconhecidas. não, empresas fora do alcance das pessoas. É tipo aquela loja de esquina que tem perto da casa da sua casa, por exemplo. Eu tenho uma pergunta pra você. Redes sociais, ela pode ou não atrapalhar de alguma forma o empreendedor ou os empreendedores ou uma empresa? Olha, ela pode atrapalhar se for mal utilizada ou, como foi falado do algoritmo, muitas vezes você não consegue ver as propagandas da empresa por causa do algoritmo. Muitas vezes, por exemplo, alguma reputação que ela ganhou nas redes sociais pode meio que tornar impossível das pessoas reconhecerem a sua marca. Então, vamos pensar, por exemplo, eu posto um produto alimentício, eu estou fazendo a propaganda da minha empresa, só que então vamos supor que que um influencer famoso, ele vai, prova o meu produto e posta um vídeo nas redes sociais. Ah, esse produto não é assim tão bom. Isso acaba fazendo uma avalanche ruim na minha empresa. Isso faz com que a minha empresa vá por água abaixo, porque se uma pessoa que é altamente reconhecida, um influencer, ela fala que o seu produto é ruim, isso pode fazer realmente com que muitas pessoas também pensem a mesma coisa. Porque, como diz o termo, eles são influenciadores. Eles influenciam as pessoas a seguirem tendências que eles criam. Então, tanto isso, como coisas como escândalos online, podem fazer com que as redes sociais sejam um grande malefício para algumas empresas. Interessante, interessante. Você tem alguma pergunta? Acho que nós já abrangimos a grande parte do assunto que nós queríamos falar nesse podcast. Então, por enquanto, não. Então tá bom. Eu queria fazer outra pergunta. Sobre as redes sociais. Você acha que ela pode acabar se tornando mais influenciável ao decorrer do passar dos anos? Ou ela pode acabar sumindo do meio do empreendedorismo? Você fala das redes sociais em si? Sim, no meio do empreendedorismo. Eu acho que atualmente é impossível que isso aconteça. Porque está acontecendo exatamente o contrário. As empresas elas estão começando a sumir fisicamente e com anúncios físicos e estão começando a quase totalmente migrar para o meio digital. Então eu creio que no futuro elas não vão deixar as redes sociais de lado e começar a usar outros meios. Pelo contrário, elas vão começar a realmente só usar as redes sociais para fazerem suas propagandas. Isso pode tornar para algumas empresas mais difícil de se adaptar, mas infelizmente é meio que está se tornando o único meio de comunicação global hoje em dia. Então, o que resta para as empresas é se adaptar a isso e crescer nesse meio digital enquanto ainda tem tempo. E é isso. Eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que eu tô perguntando bastante. Você acha que um jovem hoje de 14, 15 anos pode começar a empreender pelas redes sociais? Eu acho que sim, uma pessoa de 14, 15 anos pode começar a empreender e realmente é interessante que ela faça isso, porque nessa idade ela basicamente tem o poder de influenciar as outras pessoas
mais do que uma pessoa que já deu uma certa envelhecida. Mesmo que os preconceitos quanto a isso estejam desaparecendo com o tempo, ainda meio que tem um certo conceito de que jovens, a maioria dos influencers são compostos por jovens. Esse jovem que tenta empreender com pouca idade, ele só tem que se atentar às questões legais, como, por exemplo, leis que ela precisa seguir ou permissões que ela precisa ter dos seus responsáveis. Mas, sim, ela pode começar a empreender desde cedo. E é bom que ela faça isso porque isso edifica a pessoa e a sociedade, porque ela pode criar um diferencial no mundo de que se mais uma pessoa de 14, 15 anos começa a empreender na cidade, isso influencia os outros à volta dela, e isso pode fazer com que ainda mais influencers jovens empreendedores jovens acabem nascendo. Isso faz com que a economia aumente e que o mundo se torne um lugar melhor e que abrace mais essas pessoas que tentam criar um empreendedorismo cedo. E é isso. Você tem alguma pergunta? Não. Eu tava vendo um pouco sobre o assunto das redes sociais, e um instituto em específico aqui no Brasil, chamado Instituto Cactus, que deve ser uma universidade, apontou que 45% dos jovens adultos na faixa etária de 14 a 24 anos tendem a perceber o malefício das redes sociais na sua vida. Até porque rede social é uma exposição que você faz de você ou do seu negócio. Então, está aberto a receber críticas, podem ser construtivas ou destrutivas. E tem pessoas que não têm um psicológico preparado para isso. Isso pode agravar num medo de um novo empreendedor começar nesse ramo? Eu acho que sim, mas que ao mesmo tempo isso está se tornando alguma coisa inevitável com o crescimento das redes sociais. Você acha perigoso a rede social? Olha, eu acho que ela é principalmente uma ferramenta. Ela é perigosa sim, se você usa ela da forma errada ou se você não tem autocontrole para lidar com ela. Porque realmente tem muitos jovens hoje em dia, por exemplo, que passam, vamos falar, 5, 6 horas. Eu já ouvi histórias de jovens que passam 12 horas usando redes sociais por dia. E isso realmente é muito perigoso para a saúde da pessoa e para o bem-estar mental dela. Só que se você usa de uma forma saudável ou mais moderada, isso acaba diminuindo o perigo que isso causa para a saúde da pessoa e o perigo que ela poderia acabar pensando que ocorreria. Só que o medo de fazer um empreendedorismo, eu creio que ele sempre teve imposto sobre a sociedade. Porque as pessoas, elas têm medo de começar alguma coisa nova, porque tem muita chance dela falhar. Se elas não administrarem as coisas direito, ou se muitas vezes se elas não tiverem sorte, pode acabar que esse empreendedorismo vai por água abaixo antes mesmo de começar. Então, eu acho que isso já estava posto sobre a sociedade e que isso está meio que se curando com o tempo, já que muitos empreendedorismos estão nascendo. Mas eu acho que eu não consigo prever exatamente como isso vai ser no futuro. Porque, por um lado, o medo disso está diminuindo com vários empreendedorismos nascendo. Por outro, o fato de ter muitos empreendedorismos e empresas nascendo faz com que as pessoas não queiram criar empresas exatamente por medo de só ser mais uma. Ou seja, de você não conseguir ter um diferencial e só se tornar mais uma dessas empresas que nasce e morre em pouco tempo. Então, é uma questão meio contraditória, mas não tem como dar um veredito agora sobre o que vai acontecer sobre isso no futuro. Você acha que há problemas em pessoas mais velhas ou idosos participarem das redes sociais, não precisa ser só no ramo do empreendedorismo? Eu acho que não tem problema nenhum. É possível que essas pessoas entrem nesse meio, só que isso pode ser só um pouco mais difícil para elas do que para o público jovem,
porque ainda tem um certo preconceito disso na sociedade. Ele não é um preconceito, vamos falar, que pode ser visto normalmente, mas ele é um preconceito que, se você observar bem, tem como perceber que a maior parte dos influencers digitalmente, eles são jovens. Portanto, as pessoas pensam que realmente é isso o que há. Não tem outra forma de se fazer isso. Tem muitas pessoas que provam que isso não é verdade. Que começam a ser influencers ou com idosas ou só com idade avançada mesmo. Só que, da mesma forma, ainda pode ser difícil de começar nesse ramo com essa idade. Mas não é impossível, e até que é bem possível, já que esse preconceito está sumindo com o tempo, com mais pessoas de alta idade começando a entrar nesse meio. Uma coisa muito engraçada que eu queria comentar. Engraçada não. Mas é engraçada. Porque não é uma coisa comum que você vê na internet. Esses dias eu vi uma senhora jogando num computador altamente tecnológico um jogo da atualidade, assim, Roblox. E ela tava vendendo a imagem dela com o jogo. E isso foi muito interessante, porque muitas pessoas estavam assistindo e curtindo, apoiando ela naquilo. Mesmo ela já sendo bem de idade, assim, aparentemente. Eu não sei a idade confirmada dela. Mas ela é algo que não é comum nas redes sociais, você abrir lá e ter uma transmissão de uma senhora jogando um Roblox ou um Minecraft. É interessante quando acontece esse tipo de coisa, porque a gente consegue ver que realmente as coisas estão mudando, né? Sim, o tempo vai passando e todo mundo acaba usando a tecnologia, querendo ou não. Até que os mais velhos acabam por aprender para usar para facilitar a sua vida. Não tem como fugir da tecnologia. Pois é, realmente o mundo tá mudando muito rápido. Globalização. Você tem mais alguma dúvida? Não. Desculpe pelo vocabulário de hoje ser mais você fazendo dúvida, fazendo perguntas e eu respondendo, que eu realmente não sou muito bom em pensar em perguntas. Tudo bem. Na sua opinião, você, com a sua idade, você abriria um negócio pelo ramo digital ou pelo ramo físico? Na minha opinião. Na sua opinião, claro. Eu acho que eu abriria um negócio pelo ramo físico, mas usando certamente o meio digital para divulgar ele e para estender o domínio do meu negócio. O negócio é, se eu faço uma empresa só no ramo físico, muito provavelmente ela não vai ser reconhecida o suficiente. Mas se eu faço ela pelo meio digital, muitas vezes as pessoas vão ter dificuldade em acessar ela realmente fisicamente. Então, eu acredito que a forma mais eficiente seria eu criar um negócio pelo meio físico e expandir ele digitalmente para que as pessoas conheçam e, ao mesmo tempo, fazer um lance de e-commerce implantado nesse meu negócio físico. Como um exemplo, várias lanchonetes fazem isso hoje em dia, com o iFood e com plataformas parecidas. Mas, por exemplo, a maior parte das lanchonetes, elas existem com um lugar físico. Você pode ir lá, comer um lanche, ou usar as mesas e comer ali no local. Mas a maior parte das pessoas, elas pedem de casa e recebem o produto em casa. É exatamente isso que eu falei agora. Elas fazem no meio físico, mas a maior parte da divulgação e da venda delas é digital. O ponto físico tá, vamos falar que como um símbolo da empresa, para exemplificar que ela realmente existe. Várias pessoas, vamos falar que é meio difícil de acreditar que uma empresa realmente está ali quando ela não é vista fisicamente. Pelo menos eu acredito nisso internamente. Mas é difícil de você reconhecer uma empresa quando ela não tem uma base física. Então, se eu fosse criar uma empresa, eu criaria fisicamente, mas divulgando digitalmente. Tá bom, é isso. Muito obrigado pela participação de hoje. Você também, Cauã. Acabou.